Vamos falar um pouquinho a respeito de planos de delimitação e secção do corpo humano. Como o próprio nome diz, o plano de delimitação é aquele que limita o corpo, né? Então, são os limites aonde nós podemos determinar termos específicos para o estudo da anatomia. Nós vamos encontrar, então, planos de delimitação que recebem a denominação de anterior e posterior, que podemos observar nessa imagem parte do plano anterior, plano posterior. Vamos encontrar também plano lateral direito e plano lateral esquerdo. Plano lateral direito, plano lateral esquerdo. Sempre lembrando que todos os termos, todas as descrições que nós realizamos em anatomia estão relacionadas e temos como parâmetro a posição anatômica. Vamos encontrar também plano superior e plano inferior. Plano superior, plano inferior. E aí independe em que vista nós estamos realizando a descrição. Plano superior, plano inferior. Plano lateral direito, plano lateral esquerdo. Plano de delimitação superior, plano de delimitação inferior. Plano de delimitação anterior e plano de delimitação posterior. Plano de delimitação lateral direito e lateral esquerdo. Uma vez definido esses limites do corpo, né, como se nós estivéssemos com esse corpo dentro de uma caixa, nós vamos então agora identificar os planos de secção do corpo humano, ou seja, planos de corte, né? Eu vou cortar este corpo em determinado sentido e assim eu terei determinada parte desse corpo para poder estar realizando o estudo da anatomia humana. Vamos encontrar plano sagital mediano, plano sagital paramediano, plano frontal e plano horizontal. Vamos ver cada um deles. No plano sagital mediano, nós vamos fazer um corte neste corpo bem no meio. Tá? Um corte neste sentido. Vamos realizar esse corte bem no meio e teremos então duas partes nesse corpo. Só que serão duas partes semelhantes. Então, o plano sagital mediano, posso dizer também que se divide em duas metades, porque nós fizemos um corte bem no meio. Então, uma metade direita, uma metade esquerda. Essas metades, elas não são iguais, elas são semelhantes. Por quê? Porque nós temos determinados órgãos que se localizam somente do lado direito e outros somente do lado esquerdo, né? O que é normal em anatomia é dizer de que tem dois olhos, um do lado direito, um do lado esquerdo. Mas, por exemplo, o fígado, a maior porção desse fígado está localizada no lado direito, né? O estômago, a maior parte desse estômago está localizada do lado esquerdo. Então, o plano sagital mediano é um plano que ele está paralelo ao plano lateral direito e ao plano lateral esquerdo. Lembrando que este corte é bem no meio deste corpo.
O plano sagital paramediano é um corte que vai ser realizado paralelo ao plano sagital mediano. Por isso a denominação paramediano. Então, o corte que nós vamos realizar também é um corte paralelo à lateral direita e lateral esquerda. Então, realizamos um corte neste corpo e independe a região onde vai ser realizado esse corte, desde que ele seja paralelo ao plano sagital mediano. Lembrando, plano sagital mediano, o corte é bem no meio. Plano sagital paramediano, eu posso realizar este corte 10 centímetros para o lado direito, 1 milímetro para o lado direito. Posso realizar um corte na extremidade do lado esquerdo, não importa, né? Desde que ele seja um corte paralelo ao sagital mediano. Sendo assim, nós vamos ter duas partes, uma lateral esquerda e uma lateral direita, que normalmente elas têm tamanhos diferentes, em decorrência da realização deste corte. Tá? Então, vamos ter uma lateral direita e uma esquerda com tamanhos diferentes. O plano horizontal. Plano horizontal é um plano de secção do corpo humano que está paralelo ao plano superior e ao plano inferior. Independe a altura onde esse corte vai ser realizado, desde que ele seja nesse sentido, no sentido horizontal. Então, nós vamos poder observar que nós podemos ter um corte nesta altura. Então, nós vamos ter uma parte superior e uma parte inferior. Podemos fazer um corte nessa região. O corte é no sentido horizontal. Então, nós vamos ter uma parte superior e uma parte inferior. Podemos realizar este corte nesta região. Vamos ter uma parte superior e uma parte inferior. O último plano de secção do corpo humano é o plano frontal. Este plano frontal é um plano de secção que está paralelo ao plano anterior e ao plano posterior. Também independe a altura onde vai ser realizado este corte. Pode ser feito um corte nessa região, pode ser feito um corte nesta região ou nesta região, independe. O importante é o sentido deste plano de secção, desse plano de corte, aonde nós teremos então uma parte anterior e uma parte posterior. No exemplo, foi realizado um corte próximo, né, à metade deste corpo, mas ele não deve respeitar isso. Tanto faz mais próximo do plano anterior ou mais próximo do plano posterior. Espero que tenha ajudado no aprendizado de vocês e nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigada.